A discussão sobre o desgaste do modelo econômico brasileiro não é nova. O Brasil viveu e discutiu o assunto até dividir o país no ano passado. Mas por onde começam as mudanças? Arturo Pozekansky, diretor do Departamento de Relações Econômicas Internacionais da American University em Washington, vai a um ponto. Não há economia séria no mundo que conviva com metas de inflação entre 6% e 7% ao ano. Professor, se eu fizer uma análise muito rápida do Brasil dos últimos 30 ou 40 anos, começando nos anos 80, nós tivemos uma história brasileira que saiu da ditadura, foi para a democracia, houve muita intensa participação popular, se recuperou o direito de voto, se elegeu presidentes, se demitiu presidentes por impeachment, também com pressão popular, se estabilizou a moeda, o país teve crescimento, teve distribuição de renda melhor, mas hoje o país vive de novo um problema econômico, uma decepção por um modelo equivocado nos últimos anos. Qual é o grau de confiança que o Brasil inspira no mundo ou que o mundo tem em relação ao Brasil, levando-se em conta um espectro maior? Eu diria que o Brasil ainda é olhado como um país sério, inspira confiança, mas não entusiasmo. Eu acho que nos últimos anos os investidores brasileiros e estrangeiros perderam o entusiasmo por as possibilidades, o potencial do Brasil. Então, a pergunta, na verdade, é que tem sucedido que a confiança, naquele sentido de que o Brasil vai dar certo, agora foi perdida. E quando se diminui o entusiasmo, o investidor não investe, a questão da segurança, imagino, seja absolutamente necessária. Não dá para investir sem segurança. Investimento no setor produtivo, não estamos falando de capital de giro. Mas sem entusiasmo, vai se procurar um lugar que entusiasma mais, é isso? Sim, também a situação não é tão ruim que os investidores querem fugir, certamente não aqueles investidores estratégicos que já têm longa data no país, mas em geral o consenso que o país não promete tantos avanços como, por exemplo, nos 90, onde se fizeram mudanças históricas no modelo econômico. Nos anos 90. Nos anos 90, que abriram grandes oportunidades para investir, inclusive em áreas novas do país. Dentro do que o senhor vê hoje, além dessa decepção econômica que afasta um novo investidor, por que o país não consegue atrair? É só uma escolha ideologizada da presidência da República? Ou são erros? A burocracia que é ruim, ou seja, o tempo para abrir uma empresa no Brasil é de 108 dias na média, a competitividade do país O que afasta o investidor hoje do país? Eu diria, o Brasil já tem muitos investidores. Então, a pergunta não é tanto de atrair novos, mas abrir oportunidades para aqueles que já conhecem o Brasil, que eles já têm dinheiro lá, fábrica, oportunidades lá, para que eles investirem muito mais. É melhorar o ambiente, é isso? É melhorar o ambiente. Então, nesse sentido, o Brasil tem perdido a competitividade, além dos sucessos com a taxa de câmbio, porque você tem no resto do mundo muitos países que fizeram reformas também nos últimos anos, não só nos 90. Então você vai acumulando o efeito pro investidor de 20 ou 30 anos de reformas. Então é mais fácil, é mais atrativo, entusiasma mais a fazer na margem negócios e investimentos em outros países. O senhor falou dos anos 90, em que se criou uma série de oportunidades e que começou a ter um entusiasmo em relação ao Brasil. Os anos 90 são notoriamente marcados pelo controle da inflação, a estabilização da moeda e uma economia com mais regras, agências reguladoras e por aí vai. Começou nesse processo.
isso tudo hoje não inspira mais confiança? Ou a questão tributária ainda é ruim, o nível de tributação no país é muito alto, a burocracia para lidar ou abrir empresas ou construir prédios novos? O que é o problema hoje? Onde é que está especificamente o problema que deveria passar, ou que deveriam passar por reformas? Primeiro, nos 90 também foram anos de abertura, não só da balança comercial, mas também dos fluxos de capital. Uhum. Durante os últimos anos, se foi nesse caminho no sentido contrário. A economia começou a fechar-se em termos de acesso às importações, acesso às tecnologias, acesso à privatização de empresas públicas, acesso a concessões. Então, se perdeu o dinamismo daquela abertura dos 90. E ficou o peso da máquina burocrática, o peso da tributação, e também, obviamente, se perdeu caminho, inclusive na luta contra a inflação. País sério não tem metas até 6 ou 7% de inflação, e não tem 6 ou 7% de inflação. Um ano pode ser situação excepcional, mas o Brasil viveu ano tras ano, onde, por exemplo, a taxa de inflação ficou sobre a meta, ou perto de uma meta nada ambiciosa, porque todos os outros países têm meta de 2 a 4, por exemplo, ou 1 a 3. Então, esse é um exemplo onde se avançou muito nos 90, se acabou com a inflação e depois voltamos atrás. Também com a abertura comercial e também fazer negócios com o Estado. As oportunidades foram se fechando, os direitos observados dos investidores ficaram desapontados, e então o país viveu um carnaval graças aos preços das matérias-primas tão elevados, mas esse carnaval agora acabou. Ou seja, o país estava ancorado no preço elevado de commodities. Exatamente. Petróleo, minério de ferro. Exatamente. E commodities agrícolas também. Exatamente. Seja as contas fiscais, ou os dados de crescimento econômico, ou de empregos, tudo isso foi produto do boom dos commodities. É por isso que agora a economia ficou tão vulnerável, ficou nu, porque esses anos, já 3 anos atrás, já praticamente chegou aos melhores momentos. Uhum. Então, está faltando o motor da economia, está faltando um carro-chefe do crescimento econômico, porque os incentivos não melhoraram, empeoraram, e não só aproveitou bem aquela bonança dos bons anos de commodities. E qual é o papel, tanto no erro que o governo cometeu do modelo econômico de não diversificar a matriz produtiva brasileira, de ter outros setores como produtos de valor agregado que não dependessem tanto de exportação de commodities, especificamente, e onde que o governo pode corrigir a sua atuação anterior, que de alguma forma nos levou a isso? Bom, veja, tem várias áreas para trabalhar. Já falamos de inflação, precisamos de um BC sério, não do terceiro mundo, mas do primeiro mundo. Segundo, precisamos de uma reforma abrangente das contas públicas, seja do lado da despesa, seja do lado da tributação. O país gasta muito, o Estado brasileiro é muito grande. É muito ineficiente. Terceiro, precisamos reforma das regras do jogo. Por exemplo, a experiência internacional é bem clara. Se você fecha as importações, eventualmente as exportações caem também.
Porque hoje o produtor moderno exporta a base de coisas importadas também. Então, toda essa política de minimizar a dependência nas importações, de fechar a economia, de incentivar a produção nacional, levou o Brasil, não às 80s, mas parou a integração das empresas brasileiras na economia internacional. Então, temos que abrir de novo o lado das importações, seja de tecnologia ou seja de produtos, para melhorar o ambiente de produção e também aquele de exportações, além de produtos básicos. Houve erro de escolha técnica por parte do governo federal ou quem estava lá apenas seguiu um modelo de ideologia política e econômica da presidência da República? E quando que o senhor identifica que isso começou? Eu diria que certamente foi uma questão ideológica. Ela foi acentuada pela presidente Dilma Rousseff, mas começou durante o segundo governo de Lula. Por exemplo, a atitude não séria com relação à inflação, isso vem do Planalto. A atitude fechada com relação a parcerias entre o setor público e o setor privado, ou com relação à política de substituição das importações, ela vem do Planalto também. A atitude de que é mais importante melhorar a distribuição da renda que gerar renda, isso vem também da cima. Enfim, o Brasil não foi o único país. Tivemos vários casos na América do Sul de governos eminentemente populistas. Obviamente, os mais extremos conhecemos, Argentina e Venezuela, mas seja no Brasil, seja no Uruguai, seja em outros países também, tivemos modelos mais moderados, mas populistas também. O senhor falou sobre os gastos do governo elevados. O governo tem uma conta muito clara, muito alta com funcionalismo, com previdência. Os juros que o governo tem que pagar também, de alguma forma, comprometem o que se chama de dinheiro pronto e limpo para investimento. Mas, de alguma forma, eu vou mexer em direitos, seja nas garantias dos funcionários públicos, na folha de pagamento, seja nos programas sociais, e os programas sociais nem são um custo mais alto, mas eles têm uma importância relevante no orçamento também, mas a questão da previdência social, o país tem que romper com direitos para sair desse nó que tem hoje, ou tem que arranjar um jeito para ganhar mais, conseguir mais investimentos, mais recursos e poder gerar um dinheiro novo? Na verdade, todas as nações vão mudando durante o tempo, seja mudanças demográficas, seja mudanças sociais, ou econômicas, ou políticas. Então, a legislação, as instituições públicas, o funcionariado, tudo tem que mudar também detrás das mudanças do país. E aí o que olhamos um rezago, uma demora muito grande entre a modernização da máquina pública e a modernização desejada do país. Por exemplo, o Brasil demora muito, resiste muito às mudanças? Resiste muito, e nos últimos anos tivemos muito poder concentrado no governo, no setor público. Então se perderam oportunidades de fazer coisas novas, bem feitas, com parcerias com investidores nacionais e estrangeiros. E, por exemplo, todo mundo sabe que o Brasil tem um déficit de infraestrutura. E aí muita coisa que pudesse ser feita pelo setor privado, com um modelo de concessões, por exemplo. Não, você não tem que privatizar tudo, não. Mas tem muitas obras
que nem foram feitas pelo governo, nem foram feitas pelo setor privado. Elas simplesmente não foram feitas. Não foram feitas. Então, esse foi um exemplo de uma, eu diria, parte ideológico, parte problema ideológico de abrir as portas a trabalhar junto com o setor privado. É parte também dos funcionários do setor público de querer manter um monopólio em várias áreas, porque se você tem monopólio, você tem poder para fazer coisas direito e também para fazer coisas ruins. Professor, olhando com algum distanciamento, mas tentando enxergar de perto a solução que viria, explicitando, o país experimentou 2 momentos diferentes de conduzir o Estado brasileiro. Alguns com reformas até mais ousadas, o senhor falou dos anos 90, que foi no governo do PSDB, mas que foi criticado porque não olhava para a questão social. Pagou um preço que há 3 eleições perde, embora chegou perto nessa última eleição. O outro governo, que embora tenha seguido parte do modelo econômico, conseguiu no primeiro mandato do presidente Lula, mas o senhor fez uma menção que começou no segundo mandato e no primeiro mandato de Lula e no segundo mandato da presidente Dilma, essa derrocada econômica, o esgotamento desse modelo. O país conhece as 2 experiências. Por que o país não consegue uma alternativa que comungue algo que atenda o social brasileiro, que é muito ruim, a desigualdade social no país ainda é grande, e tente abrir as portas para ter investimento externo que consiga atender a demanda de crescimento brasileiro? Essa questão da infraestrutura que o senhor falou. Eu acho que ainda, na grande maioria do povo brasileiro, existe uma certa uma visão do governo como um governo que tem que ser paternalista, que tem que resolver os problemas da gente, que tem que fazê-lo tudo. Certamente todas as obras sociais ou as obras públicas. Na verdade, o que o Brasil está precisando são líderes, como foi o Fernando Henrique Cardoso, que podem olhar além do que é popular hoje, olhar além do que você tem hoje e tem uma visão do futuro que faz necessário convencer ao povo de fazer as coisas de maneira diferente. E, em geral, eu diria que na última década tivemos governos que só falam sobre melhorar a situação de hoje e falam de fazer as coisas deste governo de uma maneira que, sim, é popular mesmo. Então, as atitudes têm que mudar. No centro do problema é um problema de atitudes do povo, da gente. Também o Brasil não é único, porque as pessoas aprovaram a reeleição da Cristina Kirchner, ou aprovaram as reeleições do Hugo Chávez, etc. Porque eles, em geral, gostavam dessa política de dar renda às pessoas mais necessitadas, de resolver os problemas com um decreto, com um empréstimo do Banco Estatal. Uma canetada, é isso? Uma canetada. Então, muitas vezes, a verdade é que os povos têm os governos que merecem. Então, ou você tem nova liderança, mesmo dentro daqueles que estão no poder, ou você tem que esperar até que as pessoas entendem que o modelo está esgotado. 2 perguntas relacionadas a isso. O senhor vê hoje o embate político brasileiro num nível mais alto, levando-se em conta talvez o fato mais recente da eleição mais dividida? E segundo, o senhor vê falta de liderança também no setor privado, ou seja, na sociedade,
seja representante de empresas, de sindicatos patronais e trabalhadores, com esse propósito que todo mundo reclama que o governo não faz, mas propõe exatamente o quê? Além da crítica, que seria muito mais fácil, de todo mundo que vive hoje no país. O senhor vê liderança surgindo na sociedade para questionar o governo e propor coisas novas? Sim, eu acho que no Brasil tem muitas forças inteligentes, olhando para o futuro. E mais que nada, tem muitas pessoas que dentro deles estão entendendo que esse modelo já de tirar dinheiro pela janela para resolver tudo, esse modelo já não tem futuro. Sem outro boom de commodities, não tem futuro. E não vamos ter boom de commodities. Aqui o perigo é que os commodities vão seguir baixando mais. Estamos entrando em um ambiente internacional de deflação, não da inflação estilo brasileiro. Então, vai ser necessário administrar os recursos menores nos próximos anos de uma maneira politicamente aceitável. Quer dizer, não é questão do novo ministro da Fazenda fazer alguns ajustes iniciais e acabou. Ele vai ter que fazer uma tarefa difícil por muitos anos com seus colegas no gabinete, todos empurrando para um futuro melhor, fazendo as mudanças que têm que ser feitas. Senão, o país vai continuar assim como ele está agora. Para um país rico como o Brasil, que é muito diferente dos seus vizinhos em tamanho, em capacidade, ou pelo menos potencial de crescimento, é válido comparar a eficiência do Chile administrativa e comércio externo com a do Brasil? É válido comparar que no Uruguai é muito mais rápido abrir uma empresa, que é um país pequeno se comparado ao Brasil, do que a realidade brasileira, 108 dias para abrir uma empresa? Dá para fazer essa comparação? O Brasil, historicamente, sempre se comparava no máximo com a Argentina, porque tinha lá importância econômica. Mas hoje você tem alguns outros, o Peru, por exemplo, tem-se outra situação também na Colômbia, sem contar os desastres venezuelanos e argentinos. Mas dá para comparar o Brasil com os seus parceiros ali e vizinhos sul-americanos? Sim, porque eu acho que as práticas boas são tem que inspirar ou como você faz as coisas. Obviamente, países mais grandes, mais ricos, têm mais opções, inclusive de tirar dinheiro pela janela. Mas tem limites. Eu acho que o Brasil está encontrando os limites da sua política social, econômica, da forma de fazer as coisas. Por exemplo, as empresas brasileiras, elas também estão encontrando, certamente dentro do país, os limites de como fazer as coisas, e eles não podem melhorar sem uma melhora nas regras do jogo, como eles fazem as coisas. Eles já diminuíram custos, eles já incorporaram nova tecnologia, eles fizeram grande parte do que tem que ser feito, mas as regras do jogo não são favoráveis para um século XXI. É verdade, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil, Índia, eles têm mais graus de liberdade que os países mais pequenos e mais ricos. Mas a questão aqui fica clara para mim. Brasil já utilizou aqueles graus de liberdade. O mundo está, a média do mundo está muito melhor que o Brasil está muito atrás. A comparação o Brasil está pior ou melhor que o mundo, na média? Eu gostaria de falar daquele potencial do Brasil. O Brasil teria que ser país do primeiro mundo. O Brasil tem tudo o que precisar para ser bem acima da média, nem falar na parte inferior da distribuição das oportunidades e da renda. Quer dizer, o Brasil melhorou muito, mas comparado ao que poderia ter melhorado,
na última década, perdeu o caminho. O senhor tem uma opinião muito parecida com a média dos brasileiros. Ninguém duvida do que houve de melhora no país. Mas a ambição da média brasileira é maior, né? Eu poderia estar melhor do que estou, embora esteja melhor. Exatamente. O desejo de aumentar a classe média no Brasil, de diminuir a pobreza no país, esse desejo foi conquistado, foi obtido. Mas o futuro pode ser bem melhor. O senhor falou da máquina. O que o senhor espera da máquina do governo nos próximos 4 anos da presidente Dilma? Eu gostaria de pensar que a presidente Dilma aprendeu certas lições de por que as eleições foram tão disputadas, que ela também aprendeu que o modelo dela do primeiro mandato já não funciona. Então, eu gostaria de ver o começo de medidas inovadoras em várias áreas do setor público, abrindo portas, fazendo as coisas de maneira diferente e também aproveitar a crise na confiança pública, a crise dos escândalos, para fazer as coisas melhor. Se não reformamos agora, que as coisas não estão dando certo, então quando vamos a reformar para melhor? Professor, muito obrigado pela entrevista.